Renovo meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus. Renovo meu interior, para que eu possa te adorar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 20. Assim diz a palavra do Senhor. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Falar é um dom. Falar sem pensar é loucura. Por isso, equilíbrio no falar é necessário. O verso 20 que lemos nos traz instrução e até mesmo um alerta sobre a precipitação no falar. Há momentos para ficarmos em silêncio e há momentos para falar. Por isso ele diz que há mais esperança para o insensato do que para quem fala demasiadamente sem pensar nas consequências daquilo que fala. Aquele que é precipitado no falar é estreito e confinado em seu pensamento, de modo que não há espaço em sua mente para pensar antes de falar. Isso confirma o que já meditamos em Provérbios 17, 27 e 28, que diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, as palavras ditas com equilíbrio revelam os que vivem retamente, não porque falam muito, mas porque se esforçam para transmitir o que vivem por meio das palavras. Enquanto o precipitado apenas fala e assim tropeça em suas próprias palavras, e por isso em Provérbios 10, 21 nós lemos: as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Pelo muito falar, sem pensar nas consequências daquilo que se fala. Constantemente nós temos advertências contra a conversa tola, até porque há mais esperança para o insensato do que para aquele que fala sem pensar. No muito falar, revela-se a falta de bom senso que leva ao pecado constante por meio de ações e pensamentos. Por outro lado, o bom uso das palavras pode edificar a vida dos que estão ao nosso redor, revelando assim o equilíbrio na vida do que é comedido, equilibrado no falar. Mas o insensato está sempre escolhendo o caminho contrário. Por isso o provérbio dá um incentivo, até mesmo ao insensato, que se passará por sábio se ficar quieto. Há mais esperança para ele, o insensato, do que para aquele que fala sem pensar. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O insensato mostrará
ou parecerá que tem discernimento se contiver a língua. Por isso, que para ele há mais esperança do que para o que fala sem pensar no efeito que suas palavras causam no outro e também em sua própria vida. Em Provérbios 26:12, muito parecido com Provérbios 29:20 que lemos, nos diz: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. A segunda parte desse provérbio é idêntica, todas as palavras, à segunda parte do verso 20 que lemos inicialmente. E esse 26:12 nos lembra que aquele que é sábio aos seus próprios olhos pensa que chegou à perfeição do saber. Por isso, há maior esperança para o insensato do que para ele, já que o insensato ainda tem, pelo menos, a oportunidade de reconhecer sua insensatez e ignorância e mudar a rota de sua história, de sua vida. Mas quem se julga sábio demais tem diante de si um muro que o impede de aprender e até reconhecer que não sabe. Por isso o conselho de Provérbios 3:7 é interessante lembrar nesse momento mais uma vez. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E o mal aqui é o falar sem pensar, pois quem age assim está sempre tentando controlar os outros ao invés de controlar a si próprio. Certamente existem pessoas equilibradas no falar, que pensam antes de reagir, agem com serenidade em sua jornada. E ainda podemos enxergar que até ao insensato é possível conter a língua e assim alcançar o discernimento e o controle sobre si mesmo, ao invés do controle dos outros. Reflita bem, o que suas palavras têm proporcionado às pessoas? Crescimento, encorajamento, maturidade, conhecimento de Deus, etc. Ou elas revelam a sua precipitação e constantemente têm de estar corrigindo algo, isto é, quando há humildade, o que é difícil de encontrar em alguém que está sempre impondo o que pensa, ao invés de propondo uma ideia ou pensamento. Portanto, nesse momento também vale a pena refletir sobre o conselho da Escritura em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 22, que diz, ou melhor, verso 19, que diz: meus irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Por que precisamos estar prontos para ouvir e tardios para falar? Porque quando ouvimos o outro com atenção, ganhamos a oportunidade de falar com sabedoria. O precipitado não ouve, portanto se revela insensato. Quando nós ouvimos com sabedoria, ocorre o encontro de duas pessoas necessitadas que podem ajudar-se mutuamente. Por isso, o conselho do provérbio que lemos é pertinente como advertência. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se tudo isso não for suficiente, então pense nas palavras de Jesus em Mateus 12, 36 e 37, que dizem: mas eu lhes digo
que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Falar é um dom. Falar sem pensar é loucura. Por isso, equilíbrio no falar é necessário. Que Deus te abençoe. Renovo meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus. Renovo meu interior, para que eu possa te adorar.